Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nosso Senhor Jesus Cristo possa suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, hoje gravarei a aula de número 46 do curso de Teologia Cético-Mística. Vou gravar bem perto aqui, já está de noite, também liguei o ventilador, ar-condicionado, minha família já está dormindo, mas vou postar hoje de qualquer maneira. Hoje vamos falar então da virtude da temperança, que é a quarta virtude cardeal, virtude moral. Lembrando que há a versão natural e sobrenatural, a versão adquirida e a versão infusa por Deus em relação com a graça santificante. E então vamos tratar hoje da temperança, que regula o apetite concupiscível, que é dos bens fáceis. Antes de prosseguir, então, aquela rápida propaganda, compre o livro da editora Assunta, Nosso Senhor de La Salette e Outros Fatos Extraordinários, link na descrição. O meu livro Comentar as 15 Orações de Santa Brígida, tudo aí na descrição. Tem o Pix aí, se você estiver se sentindo generoso, para contribuir com a editora, para que possamos, quem sabe, investir em obras aí, traduções, pagar tradutores eventualmente, para aumentar a velocidade de saída. Curtir o vídeo, se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho, comentar aí, né, o que você está achando do curso, sugestões, pode pedir vídeo, esse tipo de coisa, tirar sua dúvida, será bem-vindo. Rezar por mim, muito importante. E que mais? Bom, então vamos prosseguir aí quanto a compartilhar também com seus amigos. Vamos prosseguir então com a aula de número 46. Lembrando, estamos tratando das virtudes em Royo Marim, na Teologia de la Perfección Cristiana. Aqui no caso estou lá na página 603, no item 448, a virtude da temperança. O apetite concupiscível, que é regulado pela temperança, diz respeito aos bens fáceis, como da alimentação, da vida sexual, enfim, de todos os prazeres, em oposição aos bens árduos, onde é preciso haver luta, resistência. Então, no apetite concupiscível há essa regulamentação aí dos prazeres da vida, porque essas coisas foram feitas boas por Deus, com um propósito bom, mas o pecado coloca essas coisas no caminho errado, né? A vida sexual foi feita boa para que o homem se reproduzisse e unisse as pessoas unidas pelo matrimônio, mas o homem vai lá, em seu pecado, deturpa o propósito original de Deus. E a virtude que regula isso, a temperança, e é muito importante que seja a temperança sobrenatural aí, né? Que é mais forte, mais resiliente ainda, para resistir a tentações mais graves. Natureza. A palavra temperança pode empregar-se em dois sentidos. Então, já é um hábito comum aqui do Royo Marim lidar com as possíveis acepções de cada termo. Isso é bem comum na escolástica. E aqui também, né? Até porque há vários sentidos para essas virtudes aí, né? Os autores até inventam uns nomes engraçados aí para as virtudes. E vícios também, né? Porque são coisas muito específicas às vezes, mas às vezes tem que repetir os nomes e usar em acepções diversas. Bom, então o primeiro é para significar a moderação que impõe a razão a toda ação e paixão, o sentido lato, o sentido amplo, né? Em cujo caso não se trata de uma virtude especial, mas de uma condição geral que deve acompanhar todas as virtudes morais. Então, de certa maneira, todas as virtudes morais têm essa noção de moderar algo
e todas elas são temperantes em algum sentido. B. Para designar uma virtude especial que constitui uma das 4 virtudes morais principais que se chamam cardeais. Sentido estrito. Nesse sentido, pode definir-se uma virtude sobrenatural que modera a inclinação aos prazeres sensíveis, especialmente do tato e do gosto, contendo dentro dos limites da razão iluminada pela fé. Então, Royo Marin vai explicar aqui a definição, né? Mas basicamente aí a grande diferença entre o sentido lato e o sentido estrito é que o sentido estrito é quanto aos prazeres sensíveis, né? Principalmente o apetite concupiscível. Uma virtude sobrenatural, porque estamos tratando da virtude infusa, que modera a inclinação aos prazeres sensíveis. O próprio da temperança é refrear os movimentos do apetite concupiscível. Então eles tendem a buscar incessantemente, né, o seu objeto de prazer. Comer, se alimentar é uma coisa que você pode fazer sem limites aí, né? Você vai acumulando aí energia e a princípio é bom, né? Mas aí depois de um tempo você pode acumular gordura, ficar doente, não conseguir se locomover, né? Depender do quão gordo você fique, né? Enfim, você fica empanturrado. Na verdade, até efeitos imediatos, como vimos na gula, né? A pessoa, quando come muito de uma vez, de maneira desregrada, pode ter prejuízo da razão. C. Especialmente o do tato e do gosto. Embora a temperança deva moderar todos os prazeres sensíveis a que nos inclina o apetite concupiscível, recai de uma maneira especialíssima sobre os próprios do tato e do gosto, luxúria e gula principalmente, que levam consigo máxima deleitação, como necessários para a conservação da espécie ou do indivíduo, e são pelo mesmo mais aptos para arrastar o apetite, se não refreado, com uma virtude especial, a temperança estritamente dita, principalmente recai sobre as deleitações do tato, secundariamente sobre os demais sentidos. Bom, não preparei muito para comentar isso daí, talvez eu comente depois em outras oportunidades, lembrando que vamos ver a visão de Tanqueray e Santo Tomás também. Hoje em dia a luxúria tem um aspecto muito visual, com a questão da pornografia, seja em versão mais radical, seja a chamada soft porn, que são mulheres mal vestidas aí nas redes sociais, por exemplo, homens também, né? Mas isso daí afeta mais os homens, né? Olhando para mulheres do que o contrário. Mas de certa maneira aí o mais característico do sexo é uma coisa mais tátil mesmo, né? A visão se ordenaria para o prazer tátil. Mas enfim, não vou discutir muito isso daqui, né? Na verdade, nem havia preparado muito sobre esse ponto. Ele está simplesmente definindo que é antes sobre o tato e sobre o paladar. E se a gente for pensar bem, né, mesmo nos casos que vão, como falei, da pornografia, de certa maneira se orienta ao tato também. Quarto, contendo dentro dos limites da razão iluminada pela fé. Então, moderado pela razão. Então, isso é muito importante, né? A virtude tem algo de positivo, não é só não fazer, não é só uma proibição, não fazer algo, mas tem algo de positivo. E no caso, esse controle da razão, essa integridade da razão, a pessoa viciada em sexo começa, como vimos, né, no pecado capital da luxúria, a pessoa começa a ficar precipitada, a ser imprudente, a raciocinar mal.
Então a temperança é uma força da razão, por assim dizer. E iluminada pela fé, no caso é sobrenaturalizada. E é engraçado que a fé é virtude teologal mais intelectiva, ao passo que a caridade é mais volitiva. Importância e necessidade. Como ser a última, com ser a última das cardeais, a temperança é uma das virtudes mais importantes e necessárias na vida sobrenatural de uma pessoa particular. A razão é porque tem que moderar, contendo-os dentro dos limites da razão e da fé, dois dos instintos mais fortes e veementes da natureza humana, que facilmente se extraviam sem uma virtude moderativa dos mesmos. A divina providência, como é sabido, quis unir um deleite ou prazer àquelas operações naturais são necessárias para a conservação do indivíduo da espécie. Daqui a veemente inclinação do homem aos prazeres do gosto e do apetite, acho que é sexual a palavra que ele colocou aqui, vou só confirmar. Então, genésico em espanhol, que eu suspeitei, tinha essa palavra em português também, genésico, relativo à gênese. Então, é relativo ao apetite sexual, é um termo que enfatiza o aspecto que o sexo dá vida às pessoas, né? Infelizmente, algo esquecido nos nossos dias, infelizmente, houve o divórcio das duas coisas. Esse prazer foi ordenado para dar vida às pessoas, para unir os pais e para que ajudasse na criação dos filhos, né? Porque os pais se amando mais auxilia na criação da prole, e também porque é muito desgastante cuidar de uma criança, e é uma espécie de contraprestação da natureza. Então, por isso que é importante essa virtude cardial ou moral da temperança. Tal é o papel da temperança infusa, ela é que nos faz usar do prazer para um fim honesto e sobrenatural, na forma assinalada por Deus a cada um segundo o seu estado e condição. Do jeito que ele colocou aqui, levanta a questão, né, de certa maneira, apesar de ser a menor virtude cardial, por gerenciar o apetite concupiscível, são, como posso dizer, as coisas que mais se manifestam na nossa vida, né? Questões de justiça, por exemplo, são mais abstratas. Claro, há coisas como roubo aí que é relativamente fácil de se ver e entender, mas a justiça já é algo mais abstrato, e a prudência mais ainda, né? Então é difícil de entender a finalidade delas, né? Mas esses problemas aí da vida sexual aí costumam ser até um fator da pessoa permanecer ou não na fé católica. É o que o padre Leonel Franca diz, que a maioria das pessoas que abandonam a fé católica é por questões sexuais aí, né? Às vezes a pessoa quer ter uma vida luxuriosa, vira ateia, ou a questão do divórcio também, né, e vira protestante. Então é uma coisa pequena, mas muito veemente e constante na nossa vida, né? Por isso é muito importante. Muitos autores falam que o pecado que mais leva para o inferno, muitos não sei, eu acho que o Santo Afonso parece dizer isso, né? Mas enfim, isso daí é uma coisa comum da pregação, né? Qual que é o pecado que mais preocupa, né? Os pecados da carne. Esse tem um grande poder de levar almas para o inferno. Salvo engano, também tem na aparição de Nossa Senhora de Fátima, né? Então é um pecado que leva muita gente para o inferno. Vícios opostos, Santo Tomás assinala dois: um por excesso, a intemperança, que ultrapassa os limites da razão, até pelo nome é bem simples de entender, e o outro
o defeito, a insensibilidade excessiva, pelo qual se foge inclusive dos prazeres necessários para a conservação do indivíduo, da espécie, que pede a reta ordem da razão. Se a pessoa se casou, o mais adequado é que ela tenha uma sexualidade ativa e, claro, saudável, né? E pode ocorrer o pecado de insensibilidade, né? Isso pode até levar o esposo, a esposa a cair em pecado sexual, né? O parceiro não satisfaz o outro, aí o outro acaba praticando traição ou indo procurar prazer na pornografia. Então é um caso de insensibilidade. Insensibilidade na alimentação, a pessoa não come, acaba ficando muito magra. Pode acontecer também. Partes da temperança. Na temperança, como virtude cardial que é preciso distinguir suas partes integrais, subjetivas e potenciais. As partes integrais são, como já sabemos, aqueles elementos que integram uma virtude ou ajudam em seu exercício. A temperança tem dois, a vergonha e a honestidade. As partes integrantes, essa é fácil de entender até pelo nome, é uma coisa que constitui algo e sem a qual aquela coisa fica defectiva, né? Dei o exemplo do notebook na aula passada. Se você compra um notebook sem monitor, sem teclado, então ficam faltando partes integrantes aí do notebook, né? E você não pode utilizá-lo direito. A vergonha não é propriamente uma virtude, senão certa paixão louvável que nos faz temer o opróbrio e confusão que se segue do pecado torpe. É paixão porque a vergonha leva consigo uma transmutação corpórea, rubor, temor, e é louvável porque esse temor, regulado pela razão, infunde horror à torpeza. Note-se que nos envergonhamos mais por ficar difamados, aqui está infamados, em espanhol, acho que é nesse sentido, perante pessoas sábias e virtuosas pela retidão de seu juízo e valor de sua estima ou apreço, que perante as pessoas de pouco juízo ou razão. Por isso ninguém se envergonha diante das crianças muito pequenas ou animais. São Tomás observa agudamente que a vergonha é patrimônio, sobretudo, dos jovens medianamente bons. Não a tem os muito maus e viciosos são desavergonhados, nem tampouco os velhos ou muito virtuosos, porque se consideram muito longe de cometer atos torpes. Segunda parte integrante, a honestidade é o amor ao decoro que provém da prática da virtude, coincide propriamente com o honesto, e o espiritualmente decoroso pode coincidir em um mesmo sujeito com o útil e deleitável. Sempre é o exercício da virtude, mas não todo o útil e deleitável é honesto. É propriamente uma parte integral da temperança, porquanto a honestidade é certa espiritual pulcritude. Pulcritude é beleza, mas num sentido mais abstrato. Tem a tradução pulcritude, mais limpeza, esmero, são algumas opções aqui que o dicionário me deu. Uma certa organização da alma aí. E se opõe ao torpe. Então a honestidade seria um aspecto mais positivo aí, buscar aquilo que é o honesto. Já falamos dos 3 tipos de bens, aliás, eles são citados aqui novamente: o útil, o deleitável e o honesto. É buscar as coisas boas, então buscar o decoro. Partes subjetivas. Bom, tem um corolário prático falando para se inculcar essas virtudes na mais tenra infância.
são como os guardiões da castidade e da intemperança. Desaparecida a vergonha e honestidade, o homem se precipita nas maiores torpezas e desordens. Parte subjetiva são as espécies. Eu deveria achar um exemplo melhor aí, já falei tanto dos animais brutos e racionais. Dos seres vivos tem os vegetais e animais, já é um outro exemplo aí, são as partes subjetivas aí, são as espécies de uma coisa aí, né? Então tem uma coisa mais geral e a coisa pode se especificar em outras categorias. Tem os referentes ao gosto, a abstinência e sobriedade, e o referente ao tato, a castidade e a virgindade. Examinemo-las brevemente. A abstinência nos inclina a usar moderadamente dos alimentos corporais segundo o ditame da reta razão iluminada pela fé. A abstinência com virtude infusa e sobrenatural vai mais longe que a virtude adquirida do mesmo nome. Essa última se governa pelas somente luzes da razão natural e usa dos alimentos na medida e grau que exige a necessidade de saúde do corpo. A infusa, ao contrário, tem conta. A infusa, por sua vez, melhor traduzindo em câmbio aqui, não é exatamente ao contrário. A infusa, por outro lado, tem conta, ademais, das exigências da ordem sobrenatural. Aqui se manifesta melhor a importância da divisão entre virtude natural e sobrenatural, adquirida e infusa. Na temperança aí fica claro que há algo pedido aí sobrenaturalmente aí, né? Deus pede jejum, penitência, a igreja subscreve aí a abstinência na sexta-feira, abstinência de carne. E então fica mais claro a necessidade de uma graça para se ir mais longe na virtude natural. A sobriedade, entendida de uma maneira geral, significa moderação e temperança em qualquer matéria, mas em sentido próprio estrito é uma virtude especial que tem por objeto moderar, de acordo com a razão iluminada pela fé, o uso de bebidas embriagantes. É curiosíssimo o artigo 4º dessa questão, onde Santo Tomás diz que, embora a sobriedade é conveniente a toda a classe de pessoas, de um modo especial deve cultivá-la os jovens, já de si tão inclinados à sensualidade pelo ardor de sua juventude. As mulheres, os idosos e os ministros da igreja e os governantes. Então, talvez tenhamos a oportunidade de ver um pouco isso. Acho que na verdade não, porque acho que é um artigo especial e ia tratar só do artigo genérico da Suma Teológica quanto temperança. Mas enfim, né, é útil a todos não se embriagar. A castidade é a virtude sobrenatural moderativa do apetite genésico, o que traz vida, né? É uma virtude verdadeiramente angélica, porquanto faz o homem semelhante aos anjos, mas é uma virtude delicada, difícil e cuja prática perfeita não se chega ordinariamente, senão à base de uma contínua vigilância e de uma severa austeridade. Tem várias formas, a saber, a virginal, que é a abstenção voluntária e perpétua de toda deleitação contrária, juvenil, que se abstém totalmente delas antes do matrimônio, conjugal, que regula, segundo o ditame da razão e da fé, as deleitações lícitas dentro do matrimônio, individual, que se abstém totalmente depois do matrimônio. Então, suspeito que quem está assistindo esse curso aí já deva saber, né? Mas sempre bom destacar, as pessoas falam de castidade e já associam imediatamente a virgindade, e não, a castidade são os apetites genésicos, usando a palavra do Royo Marin, regulados pela razão. Então, os atos lícitos do matrimônio, o ato sexual do casal, que é lícito e bom diante de Deus,
é regulado também pela castidade, e não no sentido de proibir, né? Mas da realização do sexo aberto à vida, e não contrário a essa finalidade. Então a castidade não é sinônimo de virgindade. A castidade se refere à matéria principal. Para regular os atos secundários existe a pudicícia, que não é uma virtude especial distinta da castidade, senão uma circunstância da mesma. Circunstância, salvo engano, é acidental, então não tem o poder de efetivamente designar uma nova espécie. Ao falar da luta contra a própria carne, indicamos os principais meios para conservar a castidade. Bom, já falamos disso não Kuroi Marin, né, mas para vencer o pecado capital da luxúria, já falamos de vários meios. A castidade se opõe à luxúria em todas as suas espécies. E fala da cegueira do espírito, a precipitação, a inconsideração, a inconstância, o amor desordenado de si mesmo, o ódio a Deus, o apego a esta vida e o horror à futura. Ou seja, as filhas da luxúria, que já explicamos também na nossa aula. Vamos ver se eu lembro de colocar aqui no card a aula da luxúria. A virgindade é uma virtude especial, distinta e mais perfeita que a castidade, que consiste no propósito firme de conservar perpetuamente a integridade da carne por um motivo sobrenatural. Para que tenha perfeita razão de virtude, deve ser ratificada por um voto. Note-se que na integridade da carne pode distinguir-se 3 momentos: sua mera existência sem propósito especial de conservá-la, das crianças, sua perda material inculpável por uma operação cirúrgica ou por estupro, e o propósito firme e inquebrantável por um motivo sobrenatural de abster-se perpetuamente do prazer venéreo, nunca voluntariamente experimentado. O primeiro não é nem deixa de ser virtude indiferente, porque é involuntário. O segundo é uma perda puramente material, perfeitamente compatível com o formal da virtude. Então a pessoa não tem culpa se não consente com aquilo, né? Mas o estupro por si mesmo é inconsentido, e que consiste no terceiro, o mais formal da virtude. Aliás, né, a terceira opção também acrescenta o material aí, né? A segunda aí que a pessoa pode perder materialmente a virgindade, aí não faz perder o formal dela, né? O que é mais essencial. E Hiroi Marin lembra que é até mais excelente que o matrimônio, né? Foi falado no Concílio de Trento, também São Paulo diz, né? Em 1 Coríntios, dá até os versículos aqui, capítulo 7, versículo 25 em diante. Bom, já foi afirmado pela igreja já, então isso daí já é coisa certa já. A pessoa que vive o celibato aí está num estado por si mesmo superior. Claro, o estado é uma tendência, né? Claro que concretamente a pessoa casada pode ser superior em graça a uma pessoa não casada, né? Ou até mesmo que tem votos religiosos, né? Mas a tendência é que a pessoa que viva o celibato seja superior, em virtude da graça de Deus. Partes potenciais, já é um chamado especial de Deus, né? Partes potenciais são as virtudes anexas ou derivadas que se relacionam em alguns aspectos com a virtude cardial, mas não tem toda a sua força, se ordenam somente a atos secundários. As correspondentes à temperança são as seguintes. Então, lembrando que é parte potencial, essa é a mais obscura das 3 partes.
eu gosto de dizer que é algo movido pela coisa que é principal, né? Então, é, de certa maneira aí é, a virtude principal ajuda essa virtude secundária aí, que é uma parte potencial, né? Essa é a minha abordagem para explicar isso, né? E aqui ele diz, né, outra possibilidade mais segura, mais concreta, que a virtude tem várias notas e traços e que a parte potencial só realiza alguns deles, né? Então, não é uma parte subjetiva, é apenas algo relacionado e um tanto quanto extrínseco. A continência é uma virtude que fortalece a vontade para resistir às concupiscências desordenadas muito veementes. Reside na vontade a virtude de si imperfeita, já que não leva à realização de alguma obra positivamente boa e perfeita, mas se limita a impedir o mal, sujeitando a vontade para que não deixe arrastar por ímpeto da paixão. As virtudes perfeitas, por outra parte, dominam de tal modo as paixões que nem sequer se produzem veementes movimentos passionais contra a razão. Então, a continência, a pessoa tem a paixão, mas não consente com ela. Por um lado é bom, né? Mas não é uma coisa perfeita. Perfeito seria nem mesmo ter o apetite, né? O seu vício oposto é a incontinência. A mansidão, como falei, a temperança, de um certo modo, é a virtude menos importante das cardeais, ainda assim muito importante, claro, mas por outro ela comporta duas partes potenciais muito importantes, a mansidão e a humildade. Então, de certo modo, talvez pudéssemos dizer que a temperança é a mais importante, né? Mas são partes potenciais, como falei, não realizam totalmente os traços da virtude da temperança. A mansidão é uma virtude especial que tem por objeto moderar a ira segundo a reta razão. A matéria própria dessa virtude é a paixão da ira, que retifica e modera de tal forma que não se levante, a não ser quando seja necessário, na medida em que seja. Apesar de ser uma parte potencial da temperança, reside no apetite irascível, como a ira que deve ser moderada, não no concupiscível como a temperança. Então tem a semelhança de ser uma moderação, mas é diferente por ser localizada no apetite irascível. Então tem alguma semelhança com a noção de temperança, mas não totalmente. E os autores decidiram classificar como temperança em vez de fortaleza, né? Cristo é modelo incomparável, a mansidão, uma virtude belíssima, profundamente cristã, da qual o mesmo Cristo quis se pôr como supremo modelo. Aí vai falar da imitação de Cristo, né? Como, por exemplo, né? Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Então, em vez de se irar, manter a calma e proceder com um bem mais útil, né? A mansidão se opõe à ira desordenada ou iracúndia, como vício capital que é, no caso, a iracúndia, aí, né? A ira nessa acepção de irritação desordenada. Dela nascem muitos outros pecados, principalmente a indignação, intiação de la mente, vou procurar a tradução aqui, ficar pensando nos meios de se vingar, a gritaria, a blasfêmia, a injúria e a rinha. Acho que no português não tem, como posso dizer,
não está bem definido aí a tradução oficial desses termos tão específicos, que são as filhas da ira. Já tratamos disso no passado, né? Inchação da mente, acho que usou um termo difícil também em português, entumecimento da mente, inchamento da mente. Acho que foi esse o termo que utilizamos na nossa tradução. E o dicionário aqui decidiu travar. Bom, vamos seguir adiante. A outra parte potencial, a clemência, é uma virtude que inclina o superior a mitigar, segundo a reta ordem da razão, a pena ou castigo devido ao culpável. Procede de certa doçura da alma que nos faz aborrecer todo aquele que pode contristar a outro. Sêneca define como a moderação do espírito com o poder de castigar, ou a lenidade do superior para com o inferior na hora de assinalar suas penas. O perdão total da pena se chama vênia. A clemência sempre se refere a um perdão parcial, mitigação da pena. Não se deve se exercer por motivos indignos, por exemplo, suborno, mas por indulgência ou bondade de coração e se comprometer à justiça. Então, é uma virtude perdoar aí, né? Basicamente, clemência é perdoar alguma dívida, mas claro, se não há um prejuízo para o bem comum, né? Por exemplo, perdoar um serial killer, psicopata, matou 30 pessoas. Claro, né? Todo mundo tem chance de ir para o céu, né? Não podemos desejar o inferno para ele, mas é mais seguro para a sociedade que ele fique bem preso. Então, nesse caso aí, seria uma clemência desordenada, aí, né? Não seria propriamente a clemência. A clemência se opõe em 3 vícios: 2 por defeito, a crueldade, que é a dureza de coração na imposição das penas, ultrapassando os limites do justo; a sevícia ou ferocidade, que chega inclusive a se comprazer no tormento dos homens. Com razão se chama vício bestial e inumano, e se exerce o mesmo que a crueldade, primariamente aos homens e secundariamente aos animais. E o terceiro é por excesso, demasiada brandura, que perdoa imprudentemente as penas que é preciso impor aos culpados. Como falei aí no caso do serial killer, né, seria importante prender essa pessoa para que a sociedade se sinta mais segura. Inchação, tem inchaço, tumefação, acho que entumecimento é possível também. Modéstia é uma virtude derivada da temperança que inclina o homem a comportar-se nos movimentos internos e externos e no aparato exterior de suas coisas, dentro dos justos limites que correspondem a seu estado ingênio e fortuna. Ingênio, deixa eu confirmar aqui a tradução, acho que é relativo à formação. Engenho seria inteligência, a seu conhecimento aí, né? Regular os atos corpóreos. Hoje em dia não se tem muito esse sentido e se dava mais atenção antigamente, né? Não ficar cruzando as pernas, principalmente na igreja. Então isso é ligado à modéstia. É o bem se comportar, né? Tem coisas que não são propriamente luxuriosas, né? Mas são coisas bastante inadequadas aí, né? Tem umas meninas com um jeito muito sensual de se movimentar. A luxúria seria algo estritamente aí mais venéreo aí, mais sexual. A modéstia aí faz parte do tato aí, né? Mas não estritamente sexual. A humildade, então, a mais importante de todas, é uma das mais fundamentais virtudes, que sua grande importância na vida espiritual vamos estudar com alguma extensão.
Eu pretendo não me alongar muito nessa aula aqui, né? Na verdade já ficou mais longa do que eu planejava. Eu vou tentar falar o essencial aqui, mas enfim. Mas vamos ter outras oportunidades de falar da humildade também. A natureza, a humildade é uma virtude derivada da temperança que nos inclina a coibir o desordenado apetite da própria excelência, dando-nos o justo conhecimento de nossa pequenez e miséria, principalmente com relação a Deus. Expliquemos um pouco a definição. Uma virtude derivada da temperança, virtude porque nos inclina ao bom e excelente, e derivada da temperança através da modéstia, porque o próprio dela é moderar o apetite da própria grandeza, e toda moderação cai sob o campo da temperança, o qual não impede que a humildade resida no apetite irascível, a diferença da temperança que reside no concupiscível. Então aí já é uma diferença muito grande. Tem a noção de moderação, mas fica no irascível ainda. O irascível tende a buscar a excelência aí, já que se refere a um bem árduo. A diferença de sujeito em nada compromete sua coincidência com o modo formal, que consiste em moderar ou reprimir. B, que nos inclina a coibir ou moderar o apetite de grandezas. O próprio da humildade não é impulsionar para cima com a magnanimidade, mas antes para baixo. Ponto C, o desordenado apetite da própria excelência. Essa é precisamente a definição de soberba, vício contrário à humildade. Óbvio, o combate à soberba, aí não é preciso explicar muito. Dando-nos o justo conhecimento de nossa pequeneza e miséria. Antes de tudo, a humildade é luz, conhecimento, verdade, não negação das boas qualidades que se tenham recebido de Deus. Por isso, admiravelmente, Santa Teresa dizia que a humildade é andar em verdade. Então, se Deus dá um dom para você e você nega aquilo, de modo a não servir a Deus principalmente, né? A pessoa se omite, isso daí não é humildade, né? Até uma forma velada de soberba, né? Então, se temos um dever diante de Deus e Ele nos deu as condições, temos que fazer aquilo lá, não inventar desculpas. E principalmente, o quinto ponto, principalmente em relação a Deus. Deus está acima de tudo, né? Então, principalmente em relação a Deus. A gente... Bom, vamos ver o comentário aqui de Santo Tomás. A humildade principalmente importa a sujeição do homem a Deus. Depois, a humildade enquanto virtude especial, mira principalmente a sujeição do homem a Deus. E repetiu aqui, né? Então, em ordem a Deus, porque Deus está acima de todas as coisas. Estava tentando buscar uma maneira de resumir rapidamente. Eu não estudei esse capítulo antes de fazer esse curso, essa aula, né? Eu já li esse livro no passado, mas eu precisava ter revisado. Eu acho que provavelmente vai falar que devemos nos considerar inferiores aos homens porque conhecemos nossos próprios pecados e não conhecemos a condição alheia, né? Não conhecemos exatamente. Então, mesmo a pessoa que faz pecados horríveis, não sabemos se a pessoa, sei lá, tem alguma doença mental, alguma coisa do gênero. Claro, isso não impede ela de ser presa para que a sociedade fique segura com ela. São duas coisas diferentes, a intenção e o exterior, né? A gente pune com base nos atos externos, né? Quando o juiz julga alguém, ele não está julgando o coração, né? Ele está julgando os atos exteriores. Não está julgando o coração da pessoa, porque isso daí não tem como saber totalmente, né? Então, em razão de conhecermos melhor os nossos defeitos, nos consideramos inferiores aos outros, né?
Então, tem essa observação aí importante, né? Que temos mais conhecimento de nossas próprias culpas, né? E temos um conhecimento imperfeito aí quanto aos outros. No geral, é possível passar toda essa vida sem fazer nenhuma, como posso dizer, sem especular absolutamente nada do interior dos outros aí quanto à culpa, né? Então, é possível viver toda a sua vida sem nunca pensar nesse assunto aí, né? Claro, né? Uma pessoa como o padre na confissão, ele faz essa estimativa aí porque vai dizer, não, seria melhor você confessar isso, fazer aquilo lá, né? Então ele tem um certo poder para julgar a alma da pessoa, né? Então ele, ele pode pensar mais nesse aspecto, né? Mas no geral não precisamos pensar nisso, né? Podemos simplesmente somente julgar o foro externo das pessoas, né? É o mais seguro. A excelência da humildade. Humildade não é certamente a maior de todas as virtudes. Sobre ela estão as teologais, as intelectuais e a justiça, principalmente a legal. Mas, em certo sentido, ela é a virtude fundamental como fundamento negativo, ut removens prohibens, de todo edifício sobrenatural. Então, bom, vamos ler mais aqui, talvez fique claro essa palavra latina. Ela, com efeito, aqui remove os obstáculos para receber o influxo da graça, que seria impossível sem ela, já que a Sagrada Escritura nos diz expressamente que Deus resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes. Então é muito importante porque é contrária à soberba aí, que é o pior mal de todos, e ela ajuda muito a remover os obstáculos aí. Nesse sentido, a humildade e a fé são as duas virtudes fundamentais, enquanto constituem como os cimentos de todo edifício sobrenatural. Deixa eu confirmar cimento aqui, que eu posso ter caído num falso cognato aqui. Cimentos, fundações, ufa, alicerce, sorte que eu confirmei aqui, isso daqui é um falso cognato aí do espanhol. São como os alicerces de todo edifício espiritual, que se levanta sobre a humildade como fundamento negativo, removendo os obstáculos, sobre a fé como fundamento positivo, estabelecendo o primeiro contato com Deus. Sua importância, pelo que acabamos de dizer, se compreende muito bem que sem a humildade não se pode dar um passo na vida espiritual. Deus é a suma verdade e não se pode tolerar que ninguém se coloque voluntariamente fora dela, né? A soberba está muito ligada à mentira. Graus da humildade, tem várias listas, né? Já falamos de São Bento, né? As 12 escadas, eu acho que foi na aula contra a soberba, contra a vaidade. Tem os 7 graus de Santo Anselmo, foram expostos em seu livro Dissimilitudinibus. Santo Tomás os recolhe na Suma Teológica e o reduz ao 6º e ao 7º de São Bento. Eis aqui: reconhecer-se digno de desprezo, doler-se, eu acho que é reconhecer-se, não doler-se é doer-se mesmo, doer-se disso, reconhecendo, né? Confessá-lo simplesmente, persuadi-lo aos demais, tolerar pacientemente que seja dito os defeitos, tolerar pacientemente ser tratado como vil, e 7º, alegrar-se com isso. Os 3 de São Bernardo: humildade suficiente, submeter-se ao maior e não preferir-se ao igual. Humildade abundante, submeter-se ao igual e não preferir-se ao menor. Humildade sobreabundante, submeter-se ao menor. Os 3 graus de Santo Inácio: primeira maneira de humildade necessária para a salvação eterna, essa é a dizer que assim me abaixe, me humilhe o quanto me seja possível, para que em tudo obedeça à lei de Deus nosso Senhor. Então, cumprir os mandamentos é o grau mínimo de humildade.
A segunda é mais perfeita humildade que a primeira, saber que de tal modo não se encontre afeto, que ter riqueza, a pobreza, ou querer honra, que desonra, desejar a vida larga ou a vida mais longa do que a curta. Então, a indiferença aos bens, mesmo que lícitos, se conformando à vontade de Deus, e evitar ao máximo aí os pecados veniais, não ter apego a eles. A terceira é a humildade perfeitíssima, a saber, quando incluindo a primeira e a segunda, sendo igual louvor e glória da divina majestade, por imitar e parecer mais atualmente a Cristo nosso Senhor, quero e escolho mais pobreza com Cristo, pobre que riqueza, opróbrios com Cristo, cheio deles do que honras, e desejar mais ser estimado por vão, ser conhecido como louco e vão do que como foi Cristo. Muitas pessoas consideraram o nosso Senhor Jesus Cristo louco, foi perseguido, né? Então, ou seja, escolher deliberadamente o pior em nome de Deus. Na segunda havia indiferença, os 3 graus do venerável Ollier, comprazer-se na própria vileza e miséria, rechaçando o pecado, mas aceitando a própria abjeção. Segundo, desejar ser tido como vil, não fazendo nada para perder a fama, mas renunciando a ser honrado e estimado. Terceiro, desejar ser tratado como vil, recebendo com gosto os desprezos, humilhações e maus tratos. Então, o primeiro é reconhecer internamente as dificuldades. Em segundo lugar, ser considerado vil pelos outros. E terceiro, receber até mesmo atos de desprezo, né? Não só consideração, mas as pessoas agirem com desprezo para com você. E como praticar a humildade? Pedir incessantemente a Deus, pôr os olhos em Jesus Cristo, o modelo incomparável de humildade, o quanto ele se rebaixou por nós, e fala sua vida oculta, sua vida pública, viveu em todos os momentos, né? Interessante que viveu até mesmo na Santa Eucaristia, se fazendo escondido, né? São Francisco até falava que Nosso Senhor se fez pobre na Eucaristia, né? Adotando uma aparência muito discreta. Esforçar-se, em terceiro lugar, em imitar Maria, que foi, depois de Nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa mais humilde. Vício oposto à humildade. Bom, soberbo, orgulho. E agora voltamos às partes potenciais da temperança. Estudiosidade é o uso ordenado do estudo, né? Porque a pessoa pode querer estudar excessivamente de modo contrário ao estado de vida. É uma virtude que tem por objeto moderar o apetite e o desejo de saber segundo as regras da reta razão. Temos o desejo de conhecer naturalmente, mas a pessoa pode pecar por excesso. Curiosidade, que é o apetite desordenado de saber, e pode referir-se tanto a conhecimento intelectivo como ao sensível. Cabe desordem tanto pelo mau fim, para se tornar melhor que os outros, né, ensoberbecer-se, ou pelo objeto mesmo da ciência, de coisas inúteis, fundando as fundamentais, ou por meios desproporcionados, como magia, espiritismo, ou por não referir a ciência devidamente a Deus. Por defeito da estudiosidade, a negligência na aquisição da verdade, então somos obrigados a estudar. Então é um vício daí também. Modéstia corporal, uma virtude que nos inclina a guardar o devido decoro nos gestos e movimentos corporais. Provavelmente você deve apagar agora o que eu disse da modéstia, porque tem a modéstia corporal. Tentando entender agora, vou lendo um pouco que vou ver se me ocorre a diferença dos dois aí. A dignidade é preciso prestar atenção principalmente em duas coisas: a dignidade da própria pessoa,
e as pessoas que nos rodeiam, lugares onde nos encontramos. Então tudo que eu falei da modéstia anteriormente se aplica à modéstia corporal aqui. A modéstia corporal se opõe a dois vícios, um por excesso, a afetação, o amaneiramento, e outro por defeito, a rusticidade, zafe e ramplona. Eu vou até pesquisar essas palavras que eu não conhecia. Você não pode andar como um maltrapilho. Então, nem tem uma tradução fácil aqui. Não achei uma tradução rápida aqui para os dois, mas andar como maltrapilho. Então, ser indiscreto nos mais variados aspectos aí, né? Tentando subir lá em cima e verificar outra modéstia, onde foi que eu errei, mas então tudo que eu falei daquela outra se aplica para essa. Ou seja, que assim, lendo da outra modéstia, assim como a temperança modera o apetite dos deleites do tato, que são mais difíceis de moderar, e a mansidão modera a ira, a clemência o apetite de vingança, a modéstia se encarrega de moderar outros vários movimentos menos difíceis, mas que necessitam também o controle de uma virtude. Esses movimentos secundários e menos difíceis são 4. O movimento da alma até a excelência, que é moderado pela virtude da humildade. B. O desejo natural do apetite de conhecer, regulado pela estudiosidade. Seus movimentos e ações corporais, que são moderados pela modéstia corporal das coisas sérias e pela eutrapelia em jogos e diversões. E o relativo ao vestido e aparato exterior. Então modéstia é um gênero para vários tipos de moderações. Vai ter da humildade, da estudiosidade, da modéstia corporal e relativo ao vestimento. Então, eu já fui na acepção específica anteriormente, né? Corrigido o que eu disse aí, né? Eutrapelia tem por objeto regular, segundo a reta ordem da razão, os jogos e diversões. Pertence também à modéstia exterior, da qual é uma modalidade. Então, são dois vícios opostos: anesse e alegria, que se entrega a diversões ilícitas, seja por seu objeto mesmo, obscenidades, prejuízo ao próximo, ou pela falta de devidas circunstâncias de tempo, lugar ou de pessoa. E outro por defeito, a austeridade excessiva, ser muito sisudo, né, sem graça. É importante rir e se divertir de vez em quando. Modéstia no ornato é o modo de se vestir. Então, tudo aquilo que eu expliquei anteriormente é a modéstia corporal. Aí tem também a modéstia no ornato. É uma virtude derivada da temperança que tem por objeto guardar a devida ordem da razão na ordenação do corpo e do vestido e no aparato das coisas exteriores. Então, é a roupa adequada aí, né? Então, depois vai ter o dom do temor, mas isso daí já é um outro tema já, né? Então é isso, meus caros, muito obrigado pela aula, pela paciência, perdoem meu erro aí, eu devia ter estudado antes dessa aula, mas por falta de tempo resolvi fazer direto aqui e cometi esse equívoco aí, né? Não é tão grave, inclusive vou subir o vídeo de qualquer maneira, mas enfim, né, não deixa de ser uma confusão. Muito obrigado, até a próxima. Rezem por mim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.